compete a mim falar sobre o calcanhar de Aquiles da esclerose múltipla. É um tema um pouco chato, mas alguém tem que fazer esse trabalho, né? E realmente essa questão, esse calcanhar de Aquiles, esse ponto fraco da esclerose múltipla, eu digo para vocês que hoje, de acordo com o que a professora Regina mostrou, a doutora Regina mostrou, que vários laboratórios, vários estudos vieram investigando e conseguindo chegar a medicamentos que são eficazes para controlar o processo inflamatório da esclerose múltipla e assim controlar os surtos, porque na verdade os surtos nada mais são do que a manifestação dessa atividade inflamatória. Também agora tem muitos remédios que estão sendo pesquisados na tentativa de conter a progressão da doença. E o que é a progressão da esclerose múltipla? Vocês viram um filme que tinha alguns pacientes, tinha um paciente com cadeira de roda, tinha um paciente com muleta e um paciente com uma bengala. Provavelmente esses pacientes foram pacientes que não conseguiram controlar efetivamente o processo inflamatório e a progressão se instalou. E a progressão é justamente o calcanhar de Aquiles, porque até pouco tempo não se tinha um medicamento que conseguisse controlar esse processo. E como é que eu vou passar isso para vocês? Eu estou falando com muito cuidado, porque eu não quero que vocês fiquem impressionados. Porque é vocês que têm a doença e eu saio daqui, chegou uma médica e fica falando de progressão, de piora, de bengala, de cadeira de rodas. Mas hoje o cenário é diferente. Hoje o controle do processo inflamatório, quando se inicia a doença, como aconteceu com aquela jovem que já tinha 7 dias, ela provavelmente vai ser tratada de maneira mais rápida. Hoje já se tem drogas muito mais eficazes do que provavelmente tinha para aquele paciente que estava andando com a bengala e para aquela moça que estava na cadeira de roda. E o controle efetivo desse processo inflamatório e muito ajuda a diminuir o risco de progressão. Porque quando a gente fala, a progressão vai se instalar em mim, a gente está falando de risco, não é uma verdade absoluta. Um exemplo disso é a Luzia, que tem 36 ou 37 anos de esclerose múltipla e de progressão não tem nada. Só se for progressão funcional, na light, se aposentou, alguma coisa desse tipo. Então, não é que todo paciente que tem esclerose múltipla invariavelmente vai progredir. Aliás, todos nós aqui vamos progredir sim com o envelhecimento. E esse é um ponto-chave. A esclerose múltipla é uma doença do jovem, ou pelo menos se começa numa idade mais jovem. Ok? Só que todos nós vamos progredir com a velhice. Que progressão é essa? Vamos progredir para o cabelo branco, vamos progredir para as rugas, vamos progredir para a osteoporose, vamos diminuir de tamanho, vamos progredir para os esquecimentos. Então, esse cenário de piora, de deterioração orgânica, isso vai acontecer com quem tem e quem não tem esclerose múltipla. O diferencial é de quem tem esclerose múltipla, que ele tem no início, numa fase mais frequentemente entre os 20 e 40 anos de idade, inflamação. E o que a inflamação vai fazer? Ela ajuda que esse processo que todo ser humano tem, que é o envelhecimento biológico, ocorra de uma maneira um pouco mais rápida. E a reserva neuronal que nós temos, que é assim, outras áreas cerebrais compensando todo o prejuízo que a gente tem em alguns locais, seja por prejuízo vascular, seja por infecção, seja pelo próprio envelhecimento, as áreas vão compensando. Só que diante de um processo inflamatório, o consumo, eu vou explicar para vocês, dessa reserva neuronal, ele é mais rápido, porque não é um consumo numa situação de normalidade, é um consumo numa situação de inflamação. Por isso o tratamento tem que ser imediato, a partir do momento do diagnóstico. O tratamento tem que ser direcionado para o perfil do paciente. Tem pacientes que têm uma doença mais leve, tem pacientes que têm uma doença mais agressiva, e de acordo com a cara da doença, a gente vai instituir o tratamento. Um tratamento mais leve, um tratamento mais agressivo. E tem pacientes que nem tratam, né? Ele tem uma doença extremamente leve. Então, quando o paciente chega pro médico, o médico, na verdade, ele vê o quê? Os surtos. E os surtos é o quê?
manifestação da inflamação. Inflamou, se inflamou o suficiente, apresentou um sintoma. Acontece que esse processo inflamatório foi aquilo que eu falei para vocês. Ele vai consumindo a nossa reserva neuronal se ele não é controlado. E o que acontece? Devagarzinho o paciente vai começando a apresentar algumas piores. No início, esses surtos, eles são surtos que até melhoram sem usar corticoide. Depois, esses surtos passam a precisar de corticoide. Muitas vezes, depois de um tempo, os surtos passam a não responder muito bem corticoide. Mas isso nós estamos falando de uma situação em que o paciente não está tomando remédio, a chamada história natural da doença. Quando os remédios entraram, essa primeira fase da doença, que é a fase surto e remissão, ela muda a cara, porque a gente passa a intervir e controlar esse processo inflamatório. E lógico que vai impactar na segunda fase da doença, reduzindo o risco e até evitando e estacionando o processo de progressão, que é um processo que vai acontecer com todo mundo. Mas pacientes com esclerose múltipla têm a inflamação. Então, esse processo de perda de substância branca, atrofia cerebral, perda de reserva neuronal, ele vai ser um pouco mais rápido se a gente não controla a inflamação. E aqui, ó, é o Dr. Marcos olhando os surtos de vocês, tá? E aqui embaixo a doutora Cláudia de olho na progressão, só que ela está ali embaixo d'água. Então, a doença, ela tem um início mais comum em cerca de 70% dos pacientes. A doença ocorre em surtos, em remissão. E aí tem paciente que não apresenta essa primeira fase. Pacientes que quando se passam a ter algum sintoma, eles já estão mais velhos, já estão em torno de 40 anos, e falam assim, eu não tive surto, eu não lembro de surto. Porque provavelmente a reserva neuronal não foi consumida a ponto dos surtos aparecerem. E eu vou mostrar isso para vocês. E aí, o que acontece? O paciente já começa um pouco mais velho a apresentar uma queixa de que está piorando, um sintoma que ele não consegue definir. E aqui, essa forma de apresentação da doença, que é chamada forma progressiva primária, ela é um pouquinho mais difícil de diagnosticar, porque como não tem os surtos muito claros, como o paciente começa a ter déficits que vão se instalando de maneira muito lenta, ele vai no ortopedista porque acha que a perna está um pouco mais fraca, ele está cansando mais porque ele tem problema de coluna. E quem aqui não tem uma protusão discal? Quem aqui não tem algum problema de coluna por volta de 40 ou 50 anos? Ou senão eu estou sentindo dormência, mas é de circulação. E na verdade, o déficit está se instalando, mas não de maneira tão aguda como acontece com os pacientes da forma remitente recorrente. Lembrando, então, que o paciente da forma progressiva primária, quando começa a apresentar esses sintomas, por ele não ter esses surtos nítidos, ele perde um pouco a janela para o tratamento, porque quando o surto aparece, fica mais fácil fazer o diagnóstico. E você já sabe que está tendo inflamação, e você já faz aqueles remédios que a maioria aqui deve tomar. O problema é que o paciente com a forma progressiva, progressiva primária, ele às vezes perde esse espaço de tempo para tratar. E até pouco tempo não tinha tratamento efetivo para controlar essa progressão, essa piora lenta que os pacientes com forma progressiva primária passam a apresentar. Agora já se tem medicamentos e vão ter mais, né? Então isso que eu falei para vocês. A ciência mostrou, os estudiosos na esclerose múltipla, que a gente consegue controlar a inflamação e agora está investindo em controlar os processos progressivos de perda, de morte neuronal decorrente dessa inflamação. Então vamos lá. Tem um grupo de pacientes também que nessa fase surto e remissão, eles não conseguem ter um controle efetivo da inflamação e acabam evoluindo com uma progressão secundária. Para esses pacientes também, que têm um risco maior de evoluir com progressão, são pacientes mais velhos, pacientes que perderam a janela para um tratamento mais precoce, esses pacientes também já vão ter medicamentos que estão visando a controlar pacientes que perderam um pouco de tecido aqui, tecido cerebral nesse período, não teve um controle tão efetivo da inflamação, mas que esses medicamentos já vêm mostrando que vão conseguir estacionar a progressão. Então,
Lembrando do filminho que vocês viram, a esclerose múltipla é uma doença de múltiplas faces. Você tem um tronco comum e cada paciente, cada história vai ter uma face. E por isso o tratamento tem que ser individualizado. Então, se a professora Regina falou um pouquinho disso, o que causa a questão da progressão e da inflamação? Primeiro, o paciente ele tem que ser suscetível, né, geneticamente suscetível, e ser exposto a algum fator ambiental, que está todo mundo querendo descobrir qual desses é o principal. Mas hoje nós já sabemos que tabagismo, deficiência de vitamina D e alteração da microbiota intestinal são fatores ambientais que vão estimular um indivíduo geneticamente suscetível a ter um gatilho de uma resposta autoimune contra a proteína básica da mielina. E aqui, todo mundo tem esse tipo de imunidade, imunidade adaptativa e imunidade inata. A imunidade inata é uma que quando você tem um exército, você manda os soldados irem lá e morre um monte de soldado. Depois vem o general, vem o major, vem seja lá as patentes, tentando entender o que está acontecendo e buscando estratégias de combate. A questão é que dentro do sistema nervoso central, nós temos a imunidade adaptativa, que é o linfócito, que é aquele que começa a comandar a inflamação, e temos a micróglia, que é um tipo de soldado que é restrito ao sistema nervoso central, que participa da imunidade inata, e uma vez ela ativada, era um pouco incontrolável. E é justamente a ativação dessas células que tem dentro do sistema nervoso central que contribui para o processo de progressão. Mas também já tem remédios sendo testados para inibir a proliferação da micróglia. Antes nós não tínhamos isso e hoje já tem remédio, já está em fase 3 de estudo, remédios com pacientes de forma progressiva primária e progressiva secundária, que está conseguindo mostrar um controle da progressão a custas de conter a ativação desse soldado aqui, que é um soldado tipo um franco atirador. Só que ele é restrito ao sistema nervoso central. Então, alcançar ele fica difícil, porque ele não existe no sangue. Senão a gente dava um remédio no sangue e estacionava a proliferação da micróglia. A questão é que a gente precisa de remédios que entrem dentro do cérebro e falem assim, olha, micróglia, para aí, não prolifera e não atrapalha. Tá? O remédio não atrapalha o que está acontecendo com o paciente. Então, é questão de ativar o sistema imunológico e de regular ele. Essa é a grande questão. Então, mais uma vez eu falei para vocês que o acúmulo da incapacidade, ele pode começar numa fase em que a gente tem remissão espontânea, remissão com tratamento e depois pobre resposta ao chamar o nosso amigo solumedrol. O cuidado tem que ser aqui. A janela de tratamento, na verdade, melhor para se combater o processo inflamatório é nessas duas primeiras fases, porque nessa fase pré-clínica é quando o paciente descobre que tem lesão na ressonância, mas nunca teve nenhum sintoma. Isso é muito raro. Menos de 0,5% dos pacientes acidentalmente descobrem que tem esclerose múltipla porque fizeram uma ressonância por outro motivo. E aí, olha, tem lesão desmielinizante, vá no neurologista. Só que ele ainda não teve nenhuma manifestação. Por que ele não teve nenhuma manifestação? Porque ele tem muita reserva neuronal, ele tem muita compensação, muitos mecanismos compensatórios. Então, a inflamação e a progressão na esclerose múltipla é uma balança. É uma balança entre a juventude com grande reserva neuronal e com fatores neurotróficos de compensação, contra uma balança que é a imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imune, porque o sistema imune também muda de comportamento, infelizmente, né, acontece isso, e a neurosenescência, que também é o envelhecimento do tecido cerebral. Então, para definir a progressão, quem aqui conhece ou já passou por essa situação de estar na fase progressiva da doença, sabe que tudo começa às vezes com uma bexiga, uma urgência urinária, que às vezes se a mulher tem muitos filhos ou parto normal, ela não, de certa forma, não valoriza. Depois você passa a ter alguma alteração de força na perna, depois você passa a ter alguma alteração da sensibilidade na perna, depois você passa a ter
um certo desequilíbrio quando anda, começa a titubear, principalmente se anda mais rápido. Depois passa a ter um comprometimento também do braço, o braço também já começa a ficar esquisito. Depois a sensibilidade do braço fica esquisito. Depois o paciente passa a ter queixas de memória. Depois ele passa também a ter queixa de visão. Essa questão, tudo isso aqui tem janela terapêutica. Óbvio que quanto mais rápido se agir, melhor. A gente evita que a doença vá progredindo. E o que eu vou mostrar para vocês é essa piscina. O que quer dizer essa piscina? Olha essa piscina com 5 anos de doença. Essa água azul, se eu conseguir apagar aqui a luz, essa água mais opaca e alta, aqui o nível alto, significa reserva neuronal. À medida que a inflamação vai acontecendo, muitas vezes essa inflamação acontece, mas a gente tem reserva neuronal e ela não aparece. Isso é muito comum no paciente que só começa a apresentar a doença mais tarde. E dependendo de onde é a inflamação, você tem um consumo maior ou menor dessa água. E essa água passa também a ficar menos opaca, ou seja, eu estou consumindo reserva neuronal. Olha essa piscina do paciente com 20 anos. Começa a aparecer o quê? As lesões. E o paciente começa a acumular as sequelas. Então, à medida que a reserva neuronal ela reduz, se a gente não controla a doença, se a gente não trata, mais lesões vão aparecer e mais incapacidades também. Então, é importante que o paciente com esclerose múltipla entenda. O paciente com esclerose múltipla, inicialmente, como qualquer jovem de 20, 30 anos, tem pouca doença. Mas eu já falei para vocês que, assim como eu, todo mundo aqui vai envelhecer. E vai apresentar aquelas coisas que vêm, né? A glicose que sobe, o colesterol que altera, a hipertensão que aparece. Então, as comorbidades nos pacientes, elas têm que ser tratadas, porque elas podem contribuir para o quê? Para a perda da reserva neuronal, que a inflamação já está fazendo. E se eu não controlar as comorbidades, eu só vou ajudar a doença a avançar. Então, o curso natural da esclerose múltipla, ele pode ou não ser progressivo. Essa progressão vai estar na dependência da intensidade da resposta inflamatória autoimune, dos locais onde as lesões ocorrem, do consumo da reserva neuronal, do tempo e da idade do paciente e, por fim, da utilização correta numa janela terapêutica precoce. Espero não ter assustado ninguém, mas eu acho importante vocês entenderem que é só risco, né? Se vocês fizerem a parte de vocês, nós fazemos a nossa, indicando o tratamento no momento certo e o tratamento mais correto para aquele tipo de paciente. Era isso que eu tinha para falar para vocês.